Olá a todos, estamos mais uma vez aqui para falar um pouco mais da palavra do Senhor. E antes de começar, quero desde já parabenizar neste domingo, 26 de julho de 2020, é comemorado no Brasil o Dia dos Avós. Então parabenizo a todos vocês que estão assistindo, que já é um vovô, que já é uma vovó. Que Deus abençoe a vocês nesse ministério, que com certeza é um ministério muito abençoado por Deus. E também abençoe seus filhos e os seus netinhos. Vida longa, prosperidade e saúde para todos vocês. Meus amados, hoje nós vamos falar um pouco sobre a Igreja do Senhor. Como assim a Igreja do Senhor? Você já parou para observar que muitas vezes nós participamos de igrejas, participamos do ajuntamento dos santos, e geralmente há uma falha aqui, a outra falha ali, e muitas vezes essa falha ela é usada pelo de fora para atacar, para tirar realmente o interesse daqueles que estão em busca ali de algo novo, estão em busca realmente de conhecer o Senhor Jesus Cristo, estão em busca de conhecer sobre a palavra de Deus. Mas, meus amados irmãos, se você for analisar, se você for buscar, você não vai encontrar hoje essa igreja isenta de erros. E muitas vezes isso frustra as pessoas. Por quê? Porque elas querem encontrar algo perfeito na igreja local. Meus irmãos, nós não temos que deixar de entender que uma igreja local ela é composta por pessoas pecadoras. Pessoas salvas, porém, que ainda têm uma natureza terrena, uma natureza carnal. E muitas vezes isso tende realmente a colocar ali entre o grupo alguma coisa que não é bem-vinda, alguma coisa que é inaceitável diante da palavra do Senhor. E você então me pergunta, mas existe essa igreja perfeita? O que a Bíblia fala realmente sobre isso? Nós vamos então voltar, vamos lá para a igreja primitiva, vamos ver o exemplo da igreja primitiva, ver realmente o que nós podemos ajustar hoje para que a nossa igreja se assemelhe realmente àquela condição, àquela forma como viviam ali os crentes daquela época. E então vamos fazer um comparativo com a nossa igreja local hoje. O que nós podemos mudar ou quais são a conduta, o que realmente nós fazemos de igual ali daquela igreja. Vamos ler Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nós observamos aqui na nossa leitura, meus irmãos, uma descrição de uma comunidade cristã onde qualquer um gostaria de participar. Uma comunidade cristã ideal. Mas muitas vezes essa comunidade cristã ideal deixa de existir por nossa própria causa. Porque nós sempre queremos que os outros ajam biblicamente, enquanto nós, quando erramos, queremos arrumar uma justificativa para os nossos erros. Infelizmente, as pessoas hoje, quando buscam as igrejas, elas vão primeiro analisando o seguinte: o que essa igreja ela tem a oferecer para mim? Quando, na realidade, o correto deveria ser: o que eu posso fazer para esta igreja? O que a minha família, o que realmente Deus me concedeu em termos de dons para me usar para o crescimento, para a edificação desta igreja? E a primeira coisa que nós vamos observar nesse texto, no versículo 42, é que aqueles irmãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos.
Meus amados irmãos, eles perseveravam. Eu vejo que aqui essa palavra é algo que realmente está faltando muito para a igreja de hoje. Algo que está faltando para os crentes atualmente. Por quê? Porque quando nós olhamos aqueles irmãos daquela época, eles mantinham firmes ali. A palavra perseverar é realmente manter firme a mesma caminhada, a mesma expectativa. Infelizmente hoje muitas coisas tiram o nosso foco da palavra de Deus, da igreja do Senhor. Muitas coisas realmente tiram a nossa atenção e muitas coisas tem a tendência realmente de nos fazer esfriar para as coisas de Deus. Mas aqueles irmãos não, eles perseveravam, eles eram constantes. Eles não eram aqueles crentes que um dia está de bem, outro dia está ruim. Aqueles crentes que chamamos crente de lua. Uma vez ele está rindo para você, da outra vez ele já está com a cara fechada. São aqueles crentes que quando passam por dificuldades, eles vêm e tendem a estar ali colocando ou jogando seus problemas nos outros, como se os outros fossem culpados. Mas aqueles crentes de antigamente não, eles perseveravam, eles estavam ali realmente constantes. E eles estavam constantes em quê? O texto diz, na doutrina dos apóstolos. Meus amados irmãos, os ensinamentos que vieram dos apóstolos, o ensinamento que veio do próprio Cristo, realmente era algo em que aqueles irmãos ali estavam perseverando. Eles buscavam, e nós vamos observar no decorrer do texto, que eles realmente estavam ali com convicção, buscando acima de tudo, fazer a vontade do Senhor. E isso refletia na igreja local, isso refletia realmente no convívio entre os irmãos. Eles perseveravam ali na doutrina dos apóstolos, o texto diz na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tudo isso, meus amados irmãos, são expressões visíveis da comunhão. Tudo isso mostra a forma como aqueles irmãos realmente estavam juntos, reunidos. Essa expressão aqui, partir do pão, vai mostrar ali que eles comiam juntos, eles celebravam juntos a ceia do Senhor. E uma das características, irmãos, daquela época, que é bastante interessante para nós, é que para alguém fazer uma refeição na casa de outro, era realmente ali um símbolo de intimidade. Você não convidava ninguém para comer na sua casa se você realmente não considerasse aquela pessoa ali como sua amiga. Como se você realmente estivesse ali dizendo para aquela pessoa, olha, agora você faz parte do meu círculo familiar, você faz parte da minha intimidade. Então assim viviam aqueles crentes daquela época, irmãos. No versículo 43, o texto vai nos dizer que em cada alma havia temor. Observe, meus amados irmãos, aqui a palavra temor vai nos dar a ideia de reverência. Era uma igreja reverente, era uma igreja que estava junta, perseverando juntos, partiam o alimento juntos e também em cada alma havia temor. Ou seja, eles prestavam reverência, eles reconheciam a grandeza, eles reconheciam juntos o Deus a que eles estavam servindo, eles reconheciam, meus amados irmãos, a importância de adorar a Deus como verdadeiramente o Senhor, o Criador, o Salvador de todos. E por isso aquilo trazia a eles o temor, aquilo ali trazia a eles o respeito para a obra, para a igreja, para, é claro, a comunhão. Eles não adoravam a Deus de qualquer jeito, irmãos, como infelizmente nós observamos hoje. A adoração a Deus é o reconhecimento da sua santidade, é o reconhecimento da sua grandeza, é o reconhecimento daquilo que verdadeiramente Deus é. Como é que está a igreja hoje em dia? Será que em cada alma há o temor verdadeiro de Deus? Quando eu olho, meus amados irmãos, para o Antigo Testamento, quando eu olho para o Novo Testamento também, vejo ali o temor que há quando você está na presença do Senhor. Não é realmente isso que vemos hoje em dia. Hoje há a total falta, meus amados irmãos, de temor, principalmente na adoração. Nós queremos adorar a Deus do nosso próprio jeito, quando na realidade Ele mostra como quer ser adorado. E sabe como é que é isso, meus amados irmãos? O apóstolo Paulo vai ensinar na sua carta aos Coríntios que Deus não é um Deus de confusão. Paulo vai ensinar que a nossa adoração deve ser realmente feita com decência e ordem.
E em cada alma daqueles irmãos daquela igreja havia o verdadeiro temor. Outra coisa, meus amados irmãos, no versículo 44 do nosso texto, vai dizer que todos os que creram, todos os crentes, todos aqueles que aceitaram a Jesus, eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Como assim, meus irmãos? Eles não estavam presos às suas posses, como hoje em dia há crentes ligados às coisas materiais. Infelizmente, aquilo que cerca o pensamento do cristão hoje, aquilo que realmente é motivo de justificativa para a falta nos cultos, para o engajamento na obra do Senhor, vai girar nas coisas materiais, vai girar nos bens físicos, meus irmãos. E o texto vai nos dizer aqui no versículo 44 que aqueles irmãos eles não estavam presos às suas posses. Pelo contrário, conforme alguém ia precisando, conforme alguém precisasse, eles estavam dispostos, meus irmãos, a ajudarem em favor do próximo. Soube recentemente de uma igreja que não é financeiramente boa, uma igreja humilde, uma igreja simples em termos materiais. E um irmão, membro daquela igreja, ele precisou fazer uma cirurgia de alta complexidade. E ele não poderia demorar muito, não poderia esperar muito, era uma coisa urgente. Mas aquela igreja não tinha condições, os parentes daquele irmão não tinham condições de pagá-lo e de ajudá-lo financeiramente. Então sabe o que aquela igreja fez? Ela se juntou e cada uma das famílias disseram o seguinte: nós vamos contribuir. Cada um de nós vai vender um bem que nós consideramos valioso e vamos dar tudo para ajudar o irmão. E sabe de uma coisa, irmãos? Aquela pessoa, uma família vendeu televisão grande. A outra família vendeu as joias que tinham guardado. E sabe de uma coisa? Eles conseguiram pagar a cirurgia daquele irmão. Então eu vi nisso, irmãos, a igreja primitiva. Eu vi nisso aqui quando eles tinham tudo em comum. Ou seja, eles não consideravam seu, consideravam tudo verdadeiramente uns dos outros. Será que hoje nós temos coragem realmente de fazer isso? De nos desprender de um bem material, de um bem que achamos valioso, para auxiliar um irmão? Meus irmãos, o texto vai continuar no versículo 45. Eles vendiam as suas propriedades e bens. Vai mostrar realmente que eles tinham o desejo de servir ao outro, de servir ao próximo, distribuindo o produto, ou seja, aquilo que eles ganhavam vendendo seus bens, eles dividiam entre todos conforme a necessidade. Meus amados irmãos, eles não eram presos às coisas materiais. Infelizmente hoje, a igreja dita cristã, ela tem realmente um desejo. Que desejo é esse? Ter. Quanto mais eu tenho, mais eu estou feliz. Isso me faz lembrar Cristo, quando disseram para ele: eu vou te seguir, Senhor. Ele disse que ele não tinha nem lugar onde repousar a cabeça. O versículo 46, irmão, vai nos dizer coisas mais interessantes, que diariamente eles perseveravam unânimes no templo. Quantas vezes eles congregavam, irmãos? Diariamente. Todos os dias. O que você entende por diariamente? Todos os dias. Hoje em dia as igrejas, muitas das igrejas evangélicas, elas têm culto 2 vezes, 3 vezes por semana. E as pessoas já acham complicado participar. As pessoas já acham complicado estarem ali, frequentando a igreja regularmente. E muitas vezes encontram justificativas. É meus estudos, é o meu trabalho. É porque não deu tempo. Mas aqueles irmãos não, eles perseveravam diariamente.
E olha só, o texto vai dizer que eles perseveravam diariamente unânimes no templo. Todos eles, irmãos, sem exceção. Unanimidade vai mostrar que realmente todos eles estavam lá, diariamente. Partiam pão de casa em casa, mais uma vez mostrando a intimidade. E tomavam as suas refeições diariamente, meus irmãos. Eles dividiam ali as provisões que cada um tinha realmente uns com os outros. E com alegria, eles eram alegres. Eles não repartiam as coisas ali com raiva ou com pesar no coração. Eles se alegravam em poder ajudar os outros. Meus irmãos, eles eram alegres. Quantas vezes você já encontrou alguém na igreja cabisbaixo, triste, com raiva, atacando para tudo quanto é lado? Aqueles irmãos eram diferentes. Alegres, eles faziam isso, irmãos. Com singeleza de coração, com humildade, com amor, com disposição, com toda a gratificação, meus amados irmãos. Eles realmente faziam isso por amor e não por interesse. Muitas vezes a igreja ela tem acompanhado o mundo. Muitas vezes a igreja ela tem verdadeiramente colocado o seu pensamento conforme o pensamento do mundo, como eu só sou íntimo, ou eu só gosto, ou eu só faço as coisas boas para quem pode me retribuir. Você é desse tipo? Você é desse tipo de pessoa? E o texto vai dizendo mais, no versículo 47, a parte A vai dizer: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Meus amados irmãos, as circunstâncias eram adversas, as circunstâncias eram difíceis, mas isso não era empecilho para eles estarem agindo com amor e em prol de todos. E sabe o que isso resultava, irmãos? As pessoas de fora olhavam para aquela igreja, olhavam para aqueles irmãos e viam realmente o amor, a comunhão, viam a diferença em cada um deles e contavam com a simpatia de todo o povo. Sabe por que o mundo hoje não respeita mais os crentes? Sabe por que o mundo hoje não tem mais interesse em ir para a igreja? Porque falta esse verdadeiro testemunho, meus irmãos. E a parte B do versículo 47 vai mostrar o resultado de tudo isso. O resultado de tudo isso é que acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha só a obra de Deus crescendo, as pessoas se convertendo, as pessoas indo à igreja. E sabe por quê, irmãos? Isso como resultado, nós temos que entender, é claro, que a salvação ela é algo soberano, ela é algo que só pode vir de Deus, mas Deus, Ele escolheu meios para atrair os seus filhos. E um desses meios é a evangelização, um desses meios é o testemunho, um desses meios é a igreja de Cristo. E você quer que a sua igreja seja abençoada dessa forma? Você quer que o Senhor abençoe realmente a sua igreja, acrescentando dia a dia os que vão sendo salvos? Está aqui o modelo. Basta cumprir. Olhe para Atos capítulo 2, versículo 42 e 47. Observe a perseverança na doutrina, a comunhão dos irmãos. Observe o temor, a reverência a Deus. Observe como eles tinham tudo em comum, distribuíam, vendiam suas posses, distribuíam conforme cada um tinha suas necessidades. Vejam que eles estavam diariamente no templo, todos eles comendo juntos, com alegria, com coração humilde, louvando a Deus. E sabe qual vai ser o resultado se a sua igreja fizer isso? O Senhor vai acrescentar dia após dia os que vão sendo salvos. Que nossas igrejas, meus irmãos, olhem para a igreja do Novo Testamento. Que cada um de nós entenda que é uma responsabilidade pessoal. Não vá culpar o pastor da sua igreja, não vá culpar o diácono, não vá culpar o outro irmão.
Olhe para si e veja como eu posso começar a trabalhar dessa forma, como eu posso realmente agir como aqueles irmãos da igreja antiga, da igreja primitiva agiu, e comece por você. Que você vai ver realmente a mudança e as bênçãos de Deus sobrevindo sobre a tua igreja local. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Compartilhem esse vídeo. Inscrevam-se no canal também. Vamos fazer crescer esse canal. Vamos fazer realmente a palavra de Deus se expandir, se espalhar àqueles que realmente precisam ouvir. Que Deus abençoe cada um de vocês. Aos amados irmãos da igreja Hebron, que Deus também derrame das suas bênçãos sobre cada um. Abraços fortes, beijo no coração de todos e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.